Todos estão vendo a apresentação? Sim, sejam todos muito bem-vindos, todas as mulheres que participam do Grupo Mulheres no Tributário, todas as sócias do Clube Mulheres no Tributário, em especial o grande tributarista Tássio Lacerda Gama, que hoje veio aqui compartilhar o seu conhecimento, ele que também é um grande entusiasta dos estudos, também tem total sinergia com o nosso projeto, que visa fomentar o conhecimento, o networking. Hoje vai tratar de um tema tão importante que é o futuro da tributação no Brasil. Passo a palavra para a Fran fazer a apresentação institucional do projeto. Sejam todos muito bem-vindos. É uma honra estar recebendo o Dr. Tássio Lacerda Gama hoje para mais um webinar do Mulheres no Tributário. O nosso projeto foi fundado por mim e pela doutora Carolina Brasil. Temos como diretora executiva a doutora Camila Tápias, conselheiras Aglaia Moreira, Fernanda Teodoro, Mariana Barbosa, Mariana Martins. Aumentou o nosso grupo do conselho, temos mais conselheiras agora também, Ana Cláudia Borges participando, coordenadoras científicas, Ana Cláudia Utumi, na coordenação internacional, Maria Orsi, Doris Cunning, Marielbe. O propósito do projeto, ele nasceu do networking de duas tributaristas e tem como propósito trazer mais mulheres para a área tributária, que ainda é predominantemente masculina. A competência deve superar qualquer preconceito. A base do nosso projeto é networking e conhecimento. Não temos bandeiras políticas e nem bandeiras polêmicas. Acreditamos e respeitamos as diferentes opiniões. Isso nos leva à evolução. Temos o Clube Mulheres no Tributário, com aulas exclusivas no Zoom, mesas de debates e webinários extraordinários, artigos inéditos, podcasts, encontros nacionais, encontros regionais pelo Brasil. Inclusive, agora no segundo semestre, estamos com a agenda cheia. Temos encontro no Amazonas, temos encontro no Mato Grosso, encontro em Recife, encontro em João Pessoa, Minas Gerais. Exato, estamos aí com a agenda lotada. Através das nossas redes sociais, o projeto já alcançou 26,7 mil contas, impacta mais de 3 mil tributaristas em todo o país. Somos em mais de 550 tributaristas no nosso grupo de WhatsApp, promovendo networking e trocando conhecimento diariamente. Conhecimento é sempre o melhor investimento, conhecimento é algo que se multiplica ao ser dividido, o conhecimento liberta. Temos embaixadoras também, o projeto está em todo o Brasil, aqui um pouco das nossas embaixadoras, temos aqui do Rio Grande do Sul, a Manaus, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Recife. E o nosso slogan, então, somos mulheres, somos fortes, somos determinadas, somos tributaristas e vamos juntas. Temos a honra, então, mais uma vez, agora vou aqui ler o currículo, então, fazer a apresentação do Dr. Tássio Lacerda Gama. O Dr. Tássio é livre docente em Direito pela PUC de São Paulo, professor dos cursos de graduação, mestrado e doutorado da mesma instituição, presidente do IAT e do Congresso Internacional de Direito Tributário do IAT, integrou o GT da Reforma Tributária na Câmara dos Deputados e é advogado e parecerista com atuação consistente no contencioso e no consultivo tributário e amplo conhecimento em direitórios nacionais e internacionais. É um prazer, mais uma vez, e passo a palavra aí para a gente falar sobre esse tema que está tão em voga aí, que é o futuro da tributação no Brasil. Uau, boa noite. Eu não sei se todos me ouvem. Quero que saibam que é uma enorme alegria. Cumprimento Francine, Carol, Camila, minha queridíssima amiga Ana Cláudia Tume e outras tantas que eu possa conhecer e que não aparecem aqui para mim. Eu estou muitíssimo bem impressionado. Vou falar para vocês que eu estava elogiando o movimento Mulheres no Tributário, mas eu não tinha visto os números. É absolutamente impactante, impressionante. Vocês estão muito de parabéns, tem muito a ensinar e, para mim, é uma alegria poder falar, pelo que eu vi aqui, no Brasil inteiro, né, sobre temas que, estratégica e de maneira muito provocativa, foram colocados como o futuro da tributação. Veja que esse é um tema
esse título, Futuro da Tributação, é um título que foi colocado para a gente provocar efetivamente, né? A depender da forma que se leia, parece que a gente está querendo fazer alguma espécie de premonição ou alguma coisa assim. E a ideia é provocar efetivamente, chamando a atenção não para qualquer tipo de prognóstico que vá acontecer no futuro, mas chamando a atenção para aquilo que no passado nós imaginávamos seria o futuro e, na verdade, já consiste no nosso presente. Inteligência artificial, análise de dados, mineração de dados, agendas de automação não são questões do futuro, são questões do presente que já acontecem e influenciam muitíssimo a nossa maneira de lidar com o direito tributário e, por conta disso, merecem ser tematizadas e serem colocadas. E, paralelamente a isso, não há hoje no Brasil como se falar de futuro da tributação sem comentar um dos temas mais palpitantes e instigantes, que é o tema da própria reforma, que tem uma característica muito peculiar de qualquer outra reforma que foi feita. Então, eu organizei para a nossa conversa chamar a atenção para algumas oportunidades e alguns desafios que o tema da reforma tributária, por si só, traz para nós, independente dele vir a ser aprovado e, ao que tudo indica, o será. Paralelamente a isso, existem outras competências que precisam ser desenvolvidas por qualquer pessoa que queira lidar com o direito tributário, e uma vez desenvolvendo essas competências, é possível que você tenha novas oportunidades, é possível que você tenha novas chances de fazer negócio que não se mostravam possíveis até agora. Só que eu quero desenvolver essa conversa com ampla possibilidade de interação com vocês. Para mim é muito importante que vocês façam colocações, tragam temas, para que não seja um monólogo. Eu adoro falar. Sou professor há 23 anos e sempre que me deixam falar, eu falo, mas eu organizei a minha conversa e vendo tantos amigos aqui, como, por exemplo, a professora Florence, eu fico logo instigado a falar mais do que devo. Então, eu organizei uma primeira comunicação de algo em torno de meia hora, um pouco mais, para que a gente possa desenvolver uma segunda parte de perguntas. Então, primeiro tema, futuro da tributação. A depender da perspectiva filosófica que você tenha, futuro não existe assim como o passado. O passado é o presente que não é mais e o futuro é o presente que ainda não é. Dentro dessa ideia, o que a gente vive efetivamente é o presente. Qual é a característica fundamental do presente que a gente vive? Indiscutivelmente, a característica do momento que a gente vive precisa ser entendida a partir da tecnologia que permite a gente conversar. Nós vivemos aquilo que se chama sociedade em rede, não por acaso. O Congresso de Trancoso chamou tributação na sociedade em rede. O que é a tributação na sociedade em rede? Antes disso, o que é a sociedade em rede? A ideia de sociedade em rede é desenvolvida por um filósofo espanhol radicado nos Estados Unidos, chamado Manuel Castells. Ele publica um livro dizendo que a emergência do computador e da internet permitiria a todos nós viver numa sociedade em rede. As redes sempre existiram. Redes de comércio existiam na Idade Média, redes de colaboração profissional existiram no período das revoluções industriais, redes de proteção sempre estiveram presentes, e aí quem gosta de histórias medievais, de cavalarias, quem gosta de história romana, quem gosta de história grega, vai poder identificar grandes redes de comunicação. Então, a rede, ela sempre aconteceu. Há uma característica desse momento que a gente vive. Nós apuramos tributo na internet. Nós litigamos processualmente na esfera administrativa ou judicial na internet. Nós fazemos reunião por meio da internet. Os nossos processos são via internet. E diferente do que acontecia na época do direito impresso, quando eu comecei a advogar, para que eu tivesse acesso
a uma decisão publicada em Brasília, o sujeito precisava me passar por fax. Para entender um problema novo, um problema difícil, eu precisava me trancar na biblioteca e passar o dia inteiro pesquisando para o meu chefe, né, colocando post-it em livro para tirar cópia e, no final do dia, levar decisões, levar uma série de coisas. Boa parte das ideias que a gente tem sobre direito tributário, apuração de tributo, derivam desse momento. Nesse momento, normas impressas, falar em 10 mil processos é uma enormidade. Nesse momento de normas impressas, falar em 5 mil normas é uma enormidade. Mas no momento em que tudo isso se digitaliza, tudo isso vira impulso elétrico, você tem no seu celular a possibilidade de ter acesso a todo e qualquer texto, a produzir e enviar textos, o que é normal e o que acaba acontecendo. As pessoas começam a produzir muito mais texto, seja na doutrina, seja na jurisprudência, seja na relação cliente-advogado. Com o aumento da produção de texto, o que a gente acaba tendo? Uma sociedade muito mais complexa. Complexidade é excesso de possibilidade. Complexidade é excesso de norma, excesso de texto, excesso de comunicação, excesso de rede social. Só que a gente não tem nenhum indício de que esse excesso vá diminuir. Muito pelo contrário. Todas as informações que a gente tem até hoje apontam para um mundo em crescente complexidade. Então, a gente tem 3 alternativas diante disso. A gente pode olhar simplesmente e falar, olha, esse tipo de tema não me interessa, eu vou ignorar que a complexidade existe. Ou eu vou tentar diminuir a complexidade, como se a complexidade em si fosse uma coisa ruim e a gente tivesse que acabar com a complexidade. Ou eu vou fazer coisa parecida com o que vocês estão fazendo. Eu vou adquirir conhecimento, eu vou adquirir instrumentos tecnológicos, eu vou adquirir formação para aprender a lidar com a complexidade. Então, quando você entende que a sociedade que nós vivemos é complexa também pela tecnologia que permite eventos como esse que a gente está tendo aqui agora, que une o país inteiro numa tela de computador ou de celular, as coisas ficam um pouco diferentes. Então, quando o sujeito fala, olha, existe uma enormidade de normas, olha, mas paralelamente existe um negócio chamado Google, onde você consegue localizar todas essas normas sem precisar de um post-it, sem precisar folhear um livro, sem precisar absolutamente nada. Existem uma série de serviços e agora, com inteligência artificial, a gente está conseguindo processar uma quantidade indescritível de informação e, com isso, a gente consegue lidar com a complexidade de uma maneira diferente do que a gente faria no passado. Então, essa primeira noção, essa primeira ideia é sobre complexidade. Como é que eu encaro esse mundo complexo? Eu tenho pavor a esse mundo complexo ou eu entendo a complexidade como uma característica do momento que a gente vive e como característica do momento que a gente vive como algo que eu tenho a aprender a lidar, aprender a processar? O grande problema de quando você adota medo da complexidade é você topar qualquer coisa em nome da simplicidade. Simplicidade não é sinônimo de ser bom, complexidade não é sinônimo de ser ruim. Existe um outro adjetivo que é a funcionalidade. O sistema é funcional ou não funcional? E diante de um sistema complexo, não basta perguntar o sistema como um todo é funcional. Vejam, pessoal, o sistema como um todo é uma abstração. Nenhuma pessoa lida com o sistema como um todo. Então, quando se vira e diz, olha, no sistema como um todo não haverá aumento de tributo. O sistema como um todo interessa para quem? Existe a sua realidade, existe a realidade do seu cliente, existe a realidade do Estado, existe a realidade de outras pessoas, de outros estados, de outros clientes. A totalidade dessas realidades chamaria esse de todo. Mas quem tem acesso a esse todo? Ele é uma abstração que a gente precisa cuidar muito da forma como ela é colocada, sob pena da gente aceitar qualquer coisa em nome da simplificação.
Então, essa é uma primeira ideia que me parece muito importante de se colocar para a gente situar o nosso discurso, a nossa ideia. Tá? Então, complexidade é uma característica do momento que a gente vive. E como uma característica do momento que a gente vive, a gente não vai deixar de ter. E eu provo isso. A estratégia para deixar, para simplificar, vai ser, por pelo menos 10 anos, duplicar a complexidade que a gente tem hoje. Então, nesse momento de sociedade, é muito interessante que a gente aprenda a lidar com noções que não são muito intuitivas. Por exemplo, paradoxos. Para simplificar, eu aumento complexidade. Isso é um paradoxo. Nessa sociedade que a gente vive, essas são características muito presentes. Para proteger o cliente, eu primeiro preciso proteger o cliente dele mesmo. E essas são noções muito importantes. Por que eu estou chamando a atenção para esse tipo de coisa, pessoal? Porque a gente está falando de um momento de grande transformação do nosso sistema. Só que essa não é uma transformação que começou agora. Quando nós observamos, por exemplo, o nosso sistema jurisdicional, é preciso lembrar que até 1965 não existia qualquer modalidade de provimento vinculante. Foi a Lei da ADIM que criou a ação direta de inconstitucionalidade para vincular fundamento de decisão e decisão. Então, isso é uma coisa muito nova dentro da nossa experiência e que não tinha muita relevância. A Constituição de 88 aumenta o número de possibilidades de medidas vinculantes e uma série de alterações constitucionais vão criando súmula vinculante, efeito repetitivo, repercussão geral, modos de certa forma, permitir que o direito lide com a complexidade. O Código de Processo Civil, de 2015, não é mais um Código de Processo Civil novo, né? Veio e sistematizou uma nova maneira de se raciocinar, de se advogar, de tal forma que hoje não é possível que você, no consultivo ou no contencioso tributário, ignore precedentes vinculantes. Então, a forma como o direito tributário brasileiro teve de lidar com a complexidade de forma silenciosa, sem que isso tivesse sido teorizado, sem que isso tivesse sido colocado em livros, sem que isso tivesse falado de complexidade, mas sim da necessidade de sistematizar e regrar conjunto de decisões produzidas de maneira cada vez mais expressiva pelo Poder Judiciário brasileiro, foi criar uma série de competências jurisdicionais vinculantes. Eu estou falando de súmula vinculante, estou falando de efeito repetitivo, eu estou falando de repercussão geral, eu estou falando de ADI, ADCOM, ADPF. Então, todas essas maneiras de vincular acabaram ganhando um protagonismo na regulação entre fisco e contribuinte. Essa é uma transformação do sistema jurídico que aconteceu por quê? Porque o sistema precisava lidar com um número crescente de decisões. Isso transformou a maneira de se raciocinar direito tributário no Brasil. Não é no futuro, é no presente. E não se trata de trazer uma maneira de raciocinar por precedente como existe no direito americano. É diferente aqui. Nós temos muitas competências, tanto jurisdicionais como administrativas, e aquele mundo organizado do poder legislativo, do poder judiciário, do poder executivo, acabaram tendo aquilo que Atos Guzmão Carneiro chamou de competências atípicas. Então, você tem uma competência legislativa típica do poder legislativo, exercida por meio da criação de norma, mas de uma hora para outra a gente começa a ter os grandes temas de direito tributário não são mais resolvidos pela lei.
são temas resolvidos por repercussão geral, ADI, ADCOM, ADPF, súmula vinculante e uma série de projeções que esses provimentos vinculantes acabaram projetando para a relação entre fisco e contribuinte no âmbito administrativo. Então, para simplificar, aumentou-se muito o número de competências e isso, paradoxalmente, muito embora gere mais decisão, muito embora tenha mais coisa, fundamentar uma petição hoje é uma tarefa que exige observar muito mais focos de norma do que exigia há 30 anos. Em compensação, está tudo aqui, ó. Então, ter mais norma não significa ser mais complexo, porque pode ter mais elementos, mas se tornou mais funcional. E essa é uma palavra-chave para falar desse momento que a gente está vivendo. Não se trata de ser difícil ou fácil, complexo ou simples. Se trata de ser mais ou menos funcional. Então, nós tivemos, por exemplo, algumas medidas criadas para a relação entre fisco e contribuinte ao longo da década de 90 que não foram, digamos assim, temperadas e geraram disfuncionalidades. Um exercício que me parece muito legal a gente fazer para entender o que era a Receita Federal na década de 70 e 80 no Brasil é simples. Imagina um sujeito que ganha salário fixo, bem remunerado, mas que para trabalhar ele precisa entrar na empresa dos outros, apontar erros, lavrar auto de infração e cobrar multa de 75%, 150% sobre aquilo que deixou de ser pago pelo contribuinte. Gente, não é simples fazer isso. Veja, a remuneração do cara está fixa. Como é que ele, com remuneração fixa, estabelecido, tranquilo, tirando os psicopatas, que não são muitos, estatisticamente, talvez 10% da nossa sociedade, mas tirando essas figuras, ninguém vai fazer um trabalho desse com ânimo. E era efetivamente o que acontecia. Nós tínhamos uma Receita Federal que não era muito eficiente na década de 60, 70, 80. E qual foi a grande transformação pela qual passou a administração pública brasileira? Foram estabelecendo uma série de estímulos, uma série de incentivos, tanto positivos para premiar quem trabalha bem, quanto estímulos negativos para punir ou não premiar quem trabalha mal. E, de certa forma, existe um número que permite analisar a qualidade, o desempenho desses profissionais. Esse sistema de incentivos, um conjunto deles, unido com figuras como, por exemplo, o mandato de procedimento fiscal, né, que é uma espécie de procuração às avessas, é o sujeito que documenta o início da atividade dele. Esse documento, só ele, foi responsável por uma drástica redução nos índices de corrupção que existiam no poder público. Por quê? Porque ele documenta e dá transparência a quem está fiscalizando, o que está fiscalizando, quando está fiscalizando. Então, são transformações que foram acontecendo na relação entre fisco e contribuinte que gerou, por um lado, um superestímulo e acabou gerando não apenas complexidade, mas disfuncionalidade. Excesso. Excesso que fez com que chegasse ao número. Eu não verifiquei esse número, mas eu confio na fonte de 5,4 trilhões de reais em termos de contencioso tributário, um número que talvez não tenha paralelo em nenhum outro país do mundo. Então, essa disfuncionalidade, esses números assim colocados, eles são, de fato, números estarrecedores. A grande questão é saber qual é a causa de um número assim estarrecedor. Ele está na Constituição? Ele está na divisão de competências do texto constitucional? Ele está no uso ou no desuso de tecnologia? Ele está na alta ou na baixa evasão ou não pagamento das obrigações tributárias? Então, quando você não faz uma reflexão desse tipo,
para entender as causas da nossa complexidade e os instrumentos que já estão à nossa disposição, algumas afirmações podem causar espécie, podem causar espanto. Vou dizer algumas delas. Toda essa discussão de reforma tributária, em princípio, se aplica a 2% dos CNPJs no país. 98% dos CNPJs do país estão submetidos a alguma forma simplificada de tributação. Forma simplificada que não tem discussão sobre base de cálculo, não tem discussão sobre alíquota, não tem discussão sobre sujeição passiva, tem discussão apenas quando o sujeito extrapola o teto e quer voltar para o modelo simplificado. Isso quer dizer que o Simples é um modelo perfeito? É óbvio que não. O Simples tem problemas. Por exemplo, na forma como ele está estabelecido hoje, o Simples é um grande estímulo para criar estruturas ilícitas, como aquelas que várias famílias se dividem em donos de frações de uma mesma empresa para que ela não estoure o teto do Simples e tenha uma forma simplificada de tributação. Esse é um dos muitos problemas. Mas a gente não pode ignorar também que o Simples, o MEI e essas formas presumidas de tributação foram responsáveis por um grande processo de formalização da atividade econômica brasileira. Milhões de pessoas que viviam à margem do sistema financeiro, à margem da formalidade, conseguiram ganhar formalidade, conseguiram regularizar as suas atividades graças ao Simples. Então, essa me parece também uma ideia muito importante. A causa da nossa complexidade, na verdade, as causas são duas. Tecnologia, que facilitou produzir e circular documentos, tecnologia digital de comunicação, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, estímulos que tornam o litígio algo muito rentável. Rentável para quem? Há 1 ou 2 anos, a Procuradoria da Fazenda Nacional divulgou um documento, estava previsto no orçamento, um valor contingenciado da ordem de R$ 1 trilhão para fazer frente às despesas de compensação e ressarcimento do ICMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS. Ora, se esse é um valor previsto para devolução, imaginem o que o poder público ganhou por não litigar com pessoas que tiveram prescrição, decadência ou jamais propuseram medida judicial para reaver esses valores. Então, há um sistema. Por que nós temos muito contencioso? Porque ele dá muito dinheiro. Tá? Para quem? Primeiro para o Estado, e também para os advogados, e também para os agentes públicos. Então, existe aí um sistema. E qual o resultado disso? É um sistema eficiente do ponto de vista arrecadatório. Então, o Brasil arrecada tributos e, dentro de uma certa medida, faz frente às suas despesas. Até 2014, o Brasil arrecadou mais do que gastou e arrecadou em excesso. Então, essa demonização do sistema tributário nacional tem razões e, em muitos casos, são razões mal compreendidas. Só que aí entra um ponto de entender o momento que nós vivemos. Nós vivemos uma sociedade em rede, na qual é muito importante que saiba se comunicar de maneira simples, de maneira objetiva e de maneira direta. A reforma tributária, feita em 1965, foi uma reforma tributária feita por técnicos que conceberam um sistema muito consistente, onde os conflitos de competência eram, de certa forma, diminutos. Se você comparar que, por exemplo, o município de Nova York, as pessoas que estão em Nova York pagam imposto sobre a renda federal, estadual e municipal, isso não existe no Brasil. É um sistema muito mais bem pensado do que outros sistemas típicos de federação. Então, há essa característica. Só que no passado, uma reforma tributária era feita, interessava 100, 150 pessoas. Era um assunto muito técnico, era um assunto muito específico e que era discutido por pouquíssima gente. Qual é o momento que nós vivemos? Na sociedade em rede,
150 milhões de pessoas estão falando de reforma tributária. 150 milhões de pessoas têm palpite sobre reforma tributária. E é fantástico que seja assim. Eu falei sempre que é muito interessante que durante a Copa do Mundo as pessoas conhecessem mais o nome dos ministros do Supremo do que dos jogadores de futebol. Isso é uma demonstração de exercício de cidadania, isso é uma demonstração de tomada de consciência, isso é uma demonstração de amadurecimento. Mas é um amadurecimento que está muito no começo. Então, os paradoxos, as dificuldades, os elementos intrincados próprios de uma discussão complexa como aquela que é responsável pelo financiamento do Estado brasileiro, só começa a ser entendido pelas pessoas. E por conta disso, quem teve a habilidade de entender esse momento, de se posicionar, se comunicando da maneira correta, ganhou espaço e realizou um feito que me parece absolutamente impressionante. Por mais que essa reforma não seja a reforma que eu imaginei ser a mais correta, ser a mais técnica, me parece que há uma série de problemas que a gente pode comentar daqui a pouco, mas uma coisa é digna de nota. O grupo responsável pela concepção foi um grupo que conseguiu desenvolver um discurso que sensibilizou a sociedade brasileira, de tal maneira que todas as pessoas com as quais a gente tem a oportunidade de conversar, você pergunta, e aí, o que você acha da reforma? As pessoas se adiantam em dizer sou a favor da reforma, ainda que não saibam que reforma está se falando ser a favor. Ainda que os deputados tenham votado um relatório que não tiveram a oportunidade de ler, ainda que uma série de temas sejam novidade para as próprias pessoas que conceberam a reforma. Tá? Mas isso é parte do processo. O ponto muito importante é que pequenos jargões como simplificação, aumento de eficiência, redução de litígio, redução de contencioso, sensibilizam uma enorme parcela da sociedade brasileira que não participava desse discurso até muito pouco tempo. E aí é interessante a gente observar que essa reforma, ou qualquer reforma, tem pelo menos 3 formas de serem percebidas. Uma forma é a forma do político. O político que é cobrado de perto pelo seu eleitor, que recebe mensagem no WhatsApp, que recebe mensagem no Twitter, que recebe mensagem no Instagram, que recebe mensagem no Facebook, precisa entregar à sociedade a reforma. Tanto é que nenhum político vai pronunciar a frase sou contra essa reforma. Não sou contra uma reforma tributária. Ele pode, no máximo, dizer sou contra essa reforma. Sou contra a forma como está sendo feita. Sou contra isso aí que está sendo proposto. Mas sou contra uma reforma tributária. Ninguém vai jamais pronunciar. Então, essa é uma primeira perspectiva. Houve a difusão do discurso, a construção muito bem sucedida de uma narrativa a respeito da disfuncionalidade, da complexidade, das guerras fiscais, da erosão da nossa federação, da diminuição da base de contribuintes, como justificativa para a aprovação de uma reforma tributária. Então, esse é um feito muito digno de nota, é algo muito impressionante a ser entendido. Tá? Por quê? Porque, em geral, a nossa doutrina não percebeu essa transformação e, com isso, perdeu relevância. Perdeu relevância em participar do grande debate de financiamento do Estado Nacional. Como se faz para voltar a ter relevância? Entendendo o momento que existe e aprendendo a desenvolver um discurso que as pessoas possam entender, que as pessoas possam participar, que as pessoas possam colaborar. E aí entra uma segunda característica dessa reforma, que ela não é uma reforma que vai ser aprovada ou não aprovada. A proposta que existia em 2019 é muito diferente daquela que foi aprovada em 2023 e o trabalho segue árduo. Existia a proposta de uma única alíquota, sem nenhuma exceção, sem nenhuma possibilidade de incentivo, e com o tempo
E o discurso e o trabalho, e eu participei de maneira bastante dedicada a esses debates. A gente pode demonstrar com números que no processo político produzem muito mais efeitos do que princípios jurídicos. O princípio da justiça, o princípio da igualdade. Seleciona. Mas fala, filhão, você está aumentando em 1.200% a tributação no seu plano de saúde, está aqui o número. Isso pode levar 1 milhão de pessoas a deixarem de ter plano de saúde e onerar o SUS. Vai nessa? E esse 1 milhão de pessoas vai votar em como em você, na hora que você disser que você foi o cara que, aprovando uma reforma que fez com que ela deixasse de ter plano de saúde. Como é que é? Então, esse é o tipo de discurso que, na esfera política, produz resultado. Se, por um lado, houve uma construção muito bem sucedida, correta, tecnicamente apurada no sentido de entender o momento que a gente vive e desenvolver um discurso sobre a necessidade de simplificar, a necessidade de corrigir distorções alocativas. Nós temos muita complexidade, nós temos muita obrigação acessória, nós temos muitas leis. Esses argumentos de muita lei não me sensibilizam muito pelo fato de que a apuração de tributo em empresa é via sistema. Então, a gente está falando de processamento de dados. A gente não está falando de um senhor que fica correndo, lendo leis, para entender cada vez como se aplica em algum caso. Então, mas isso pode ser simplificado? Pode. Isso pode ser diminuído? Pode. E como já se disse, 12 exceções, 15 exceções é melhor do que uma incerteza enorme a respeito de muitos temas. Então, esses são pontos muito importantes e a doutrina ganhará tanto mais relevância quanto mais ela seja capaz de se comunicar com o grande público que hoje faz parte das grandes discussões tributárias. Na faculdade, nos ensinaram que o que não está nos autos não está na vida. Hoje, os autos buscam refletir o que está na vida. E o que é estar na vida? Está nas redes sociais, está na mídia, está na imprensa. De uma tal maneira que eu conheço muitos penalistas e alguns tributaristas que, quando querem pensar em um grande tema, eu brincava com isso intuitivamente há 10 anos. Eu disse, olha, nós precisamos cuidar do nome das nossas teses. Um bom nome faz você ganhar a tese, um mau nome faz você perder a tese. Enquanto foi guerra fiscal, o contribuinte perdeu. No dia que se tornou glosa unilateral de crédito para a mesmíssima discussão, o contribuinte passou a ganhar. No dia que voltou a ser guerra fiscal, o contribuinte passou a perder. Aviso prévio indenizado, o contribuinte ganha. Por quê? Porque eu tenho o nome indenizado. Indenização não é salário. Ainda que isso tenha questões técnicas muito relevantes, que, se exploradas adequadamente, talvez não desse razão ao contribuinte. Então, começa. É uma espécie de habilidade que se precisa ter para se comunicar mais do que com o juiz que vai julgar o seu caso. Porque o juiz é cada vez mais sensível a outros reclamos sociais que antes não eram tão influentes. Isso significa dizer que é só construção de narrativa? Não. Às vezes, a construção de narrativas sociais fazem com que se uma prisão antecipada, um auto de infração equivocado, e com o tempo, e, de certa forma, quando as paixões sociais vão se acalmando, vão se diminuindo, o julgamento pode mudar. Então, fundamentalmente, pessoal, aquilo que se imaginava ser o futuro é o nosso presente. O nosso presente envolve entender que as discussões tributárias não são mais individuais, são coletivas, porque elas, em última análise, vão ser decididas pelos tribunais superiores, e elas demandam, mais do que uma argumentação no processo, a construção de uma narrativa que transcenda o processo. Eu era sócio do professor Paulo de Barros Carvalho, quando, na véspera do julgamento sobre a possibilidade de se apurar crédito de insumos
isentos ou sujeitos à alíquota zero, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. Foram 2 minutos de Jornal Nacional falando da tributação do IPI e de como uma discussão multibilionária poderia trazer consequências nefastas para a arrecadação brasileira. Olha como, naquela época, a Procuradoria da Fazenda Nacional soube fazer, de forma eficiente, a construção de uma narrativa que mobilizou socialmente e, de certa forma, isso mobilizava também os julgadores. Nós vimos isso já em muitos momentos. É muito importante, hoje, que para vencer decisões no futuro, seja a favor do poder público, seja a favor da iniciativa privada, se aprenda a construir narrativas. Segundo ponto. Como vivemos numa sociedade complexa, a lógica do momento que a gente vive não é exclusivamente a lógica do litígio. Então, em muitas circunstâncias, não litigar e buscar consensualidade pode ser a melhor forma de resolver o problema, não apenas para o fisco, mas especialmente para o contribuinte. Se propôs, durante um tempo, a ideia de consensualidade, mas alguns instrumentos tecnológicos não estavam ao alcance do poder público para separar o joio do trigo. Enquanto isso não existia, o que existia? Grandes parcelamentos e grandes refises. Na medida que se passou a ter tecnologia para se identificar e qualificar ao contribuinte e entender o grau de qualidade desse contribuinte, no sentido de qualidade de pagador, foi possível não mais ter uma regra genérica que se aplica a todo mundo, mas ter regras que permitem tratamentos individualizados, com regras específicas, tal qual existe na iniciativa privada. Eu comento com os meus alunos de graduação na PUC que, da idade deles, um americano está muito preocupado em pagar todas as suas contas para que ele tenha um bom critério, um bom rating, quando ele for pedir o financiamento da casa própria. Isso virou. E essa solução, muito desenvolvida na iniciativa privada, muito desenvolvida no nosso Serasa, passou para o poder público e hoje em dia funciona de maneira contrária. Você tem um rating que qualifica o contribuinte e permite a aplicação de uma outra lógica. É necessário uma outra formação. E eu tenho observado o poder público e a iniciativa privada buscando um outro tipo de formação que não é exclusivamente a formação do defeito. Identificar defeito, identificar o vício, está na base do contencioso. Eu não pago, porque isso aqui é ilegal, isso aqui é inconstitucional, isso aqui tem erro A, tem erro B, tem vício de prova. Essa é a lógica do contencioso. É diferente da lógica da consensualidade. A lógica da consensualidade parte do eu preciso versus o que ele aceita. E a gente tem cada vez mais critérios muito bem pavimentados para fazer um ajuste entre o que ele aceita e o que eu preciso. E os números da consensualidade são estarrecedores. Então, nós temos, dentro dessa sociedade complexa, dentro dessa sociedade que tem um contencioso hipertrofiado, o crescimento de figuras que demandam outro tipo de racionalidade, outro tipo de instrumentalização. E aí tem questões também que são muito curiosas. E eu vou dar, assim, eu gosto de argumentos contra-intuitivos, porque eles nos ajudam a pensar. Eu fiz uma palestra outro dia no Rio Grande do Sul com o seguinte problema. Olha, a gente está agora falando de não cumulatividade, e a gente está falando de uma não cumulatividade, trazendo a não cumulatividade de IVA em contraposição à não cumulatividade do PIS e COFINS. Eu falei assim, eu preciso dizer a vocês que, na minha opinião, o PIS e COFINS é muito melhor do que qualquer IVA europeu, e eu vou justificar. É lógico que causei enorme celeuma no auditório, todo mundo, muita gente que é advogado e tal, não sei o que, isso não faz sentido. Eu falei, não, eu vou explicar o que eu quero dizer. Em primeiro lugar, o que é a não cumulatividade? A possibilidade de você compensar do que você deve na saída aquilo que foi pago nas etapas anteriores. O ICMS
previu que o que foi pago na etapa anterior, para ser possível de compensação, precisa estar destacado em nota. Então, você carrega o crédito de uma operação para a seguinte, faz o encontro, e com isso, você diminui do que você deve, se a incidência fosse só na saída, com o crédito da etapa anterior. Só que o crédito da etapa anterior está vinculada à presença em nota fiscal. Depois de uma luta no STJ, chegou-se à conclusão de que não era necessário comprovar o pagamento da etapa anterior, mas sim a incidência da etapa anterior para que você tivesse direito a crédito. Qual o efeito disso? 60% daquilo que se discute nos tribunais administrativos estaduais hoje dizem respeito a nota fiscal inidônea, dizem respeito a problemas de identificação, quantificação e aproveitamento de crédito tributário. Não existe esse tipo de problema no âmbito do PIS e COFINS por uma razão. No PIS e COFINS, o seu crédito não está vinculado a uma nota. Você apura o crédito a partir de um gasto que você tenha tido. Lembrando que receita é uma base muito mais ampla do que circulação de mercadorias e serviços. É uma base que não tem discussão, né? É uma base, tanto é que você não discute em termos de PIS e COFINS se é dar ou fazer. Isso é irrelevante para PIS e COFINS. Como é uma legislação federal, não há discussão de guerra fiscal. Não se discute origem ou destino. Não faz sentido também discutir crédito via nota. Por quê? Porque independe de nota. Como independe de nota, independe de comprovação, você também tem um modelo de desoneração de exportação eficiente, com devolução e mais. Se acumular crédito, é assegurado ao exportador o uso desse crédito para quitar qualquer outra obrigação federal. Isso é 10 vezes melhor do que o que se pretende colocar em termos de IVA. O IVA tem uma base mais restrita. O IVA que estão querendo colocar no Brasil tem uma bizarrice, que é a comprovação de pagamento de nota, o que não tem em lugar nenhum. Você vai receber um crédito e pode ser que o cara não pague durante 2 meses, você não pode tomar esse crédito durante 2 meses. Sabe o que você faz? Paga o valor integral. É isso que está na PEC e na proposta de lei complementar hoje existente. Tá? Então, quando você tem um sistema que tem essa eficiência, que foi pensado nesses termos, esses podem virar corretamente e dizer, mas Tássio, virou uma bagunça o PIS e COFINS. Eu tenho idade, cabelos brancos aqui suficiente para lembrar o que aconteceu. Foi publicada essa lei, houve o teste de 1% do PIS e COFINS, e esse teste de 1%, só ele representou um aumento de 17 bilhões na arrecadação do PIS, que foi o primeiro a ser instituído. Criou-se uma nova alíquota para COFINS que transformou o PIS e COFINS no principal instrumento de arrecadação do Estado brasileiro. Graças ao PIS e COFINS, houve excesso de arrecadação, o Brasil entrou em grau de investimento, as contas públicas brasileiras ganharam confiabilidade, com isso foi possível salvar o real e acabar com a inflação, tudo isso graças ao PIS e COFINS. Mas esse tributo, que foi tão bem concebido em termos constitucionais e legais, teve um problema: 2 instruções normativas que restringiram a possibilidade de tomada de crédito e que só foram consideradas ilegais 17 anos depois. Então veja, meus amigos, não foi inconstitucionalidade, não foi ilegalidade, foi uma ilegalidade praticada por um ato infralegal. E aí, quando a gente fala em termos de desenho institucional de um sistema tributário, nós vivemos numa federação com amplas competências vinculantes. Quem decide qual é o tributo que vai ser pago não é uma autoridade apenas. Nós temos um conjunto muito complexo e coordenado de competências que faz com que
Cada mudança de uma palavra, como foi, por exemplo, transformar faturamento em receita bruta, demora-se muito tempo para ser julgado, porque, em última instância, quem dá a última palavra no sistema é o Supremo Tribunal Federal. Então, existem certas coisas que precisam ser ditas. Isso significa que você é contra? Eu não tenho medo, eu tenho 2 filhos, tenho criados. Hoje em dia eu só digo que sou a favor da reforma. Entendeu? Assim, eu tenho medo de dizer que qualquer outra coisa. Na dúvida, sou a favor da reforma, mas 2 riscos me parecem muito importantes. Em primeiro lugar, não é na Constituição e não é na lei que se transforma o sistema. São nas legislações infralegais e na jurisprudência. Muito corretamente, houve um artigo publicado, o Celso de Barros Correia Neto, doutor pela USP, meu amigo, falando de uma expressão muito sutil, como ele é, né? E ele é o diretor do Congresso, da Câmara dos Deputados hoje, então ele é um sujeito que tem uma posição muito delicada. Ele fala o seguinte: essa primeira fase da reforma, da aprovação da PEC, não permite vislumbrar os riscos que virão da terceira fase da reforma, que é, após ser publicada a legislação, o Supremo Tribunal Federal analisar se essa alteração é compatível ou não com as cláusulas pétreas. Então, pessoal, diante de um cenário assim complexo, assim difícil, me inspira muito cuidado qualquer tipo de transformação. Isso significa dizer que o desenho institucional que está sendo proposto para o CBS, para o IBS, é por si só ruim? É claro que não. Tem uma série de virtudes. A legislação única é uma virtude. A promessa, que eu acho muito difícil de ser implementada, a começar por depender de nota fiscal e, em seguida, por depender de comprovação de pagamento da nota fiscal para que dê direito a crédito. Isso me parece um problema muito sério, que pode trazer um risco muito grande. E a reforma é no texto da lei. A gente não aplica só lei. Qualquer pessoa que trabalha com consultivo tributário analisa resposta à consulta, resposta à COSIT e uma série de outras disposições normativas. Então, para refletir sobre o futuro, é muito importante que a gente conheça o nosso passado. O que foi o nosso passado? Tributos muito bem desenhados conceitualmente se transformaram em aberrações por atos infralegais. O jogo político, o processo político é muito complexo. Então, aquilo que para um político é uma entrega, para o economista pode ser uma chance de corrigir certas inadequações, porque o jogo de estímulos para a produção de contencioso, trânsito em julgado, súmula vinculante, isso não entra na cabeça de quem não tem informação específica para isso. Né? O sujeito vê como gastos desnecessários, gastos que geram, de certa forma, distorções no sistema, é uma palavra que está bastante na moda também. Né? Mas o que é distorção? Precisa falar se o pessoal de lá, de Manaus, está disposto a seguir sua vocação de não ter indústria, de ser apenas floresta. Ou se o pessoal de Goiânia está disposto a não ter o desenvolvimento que eles experimentam hoje graças a políticas tributárias. A gente está tendo uma série de temas, mas uma coisa que me parece muito importante é que, para prever o futuro, ou para discutir sobre o futuro, a gente conheça o nosso passado. O nosso passado é um passado de uma Receita Federal muito inteligente, muito eficiente, de estímulos ao contencioso muito significativos, tá? Que motivam poder público e iniciativa privada a litigar, de transformações que surgem no processo político e que estão muito diferentes daquelas concebidas em lei. Uma professora amiga esteve aqui no Brasil e muito competente, mas ela deixou uma frase que ficou marcante. Assim, as nossas peculiaridades são muito significativas. Ela vira e fala: poxa, como os brasileiros
não confiam na reforma se está tudo previsto na lei. Uhum. Está previsto na lei, é só o ponto de partida. Aqui tem muito mais do que a previsão na lei. Então, a minha recomendação é que a gente veja tudo isso com muita cautela, mas não tenha medo da transformação. Ela está aí, ela vai acontecer, a gente vai discutir de maneira objetiva tudo isso, e de qualquer forma, mesmo não sendo essa a reforma que eu sonhei, a reforma que eu sonhei seria uma reforma que aproveitaria a jurisprudência e a evolução do que a gente discutiu nos últimos 20 anos, sendo consolidada e transformada em legislação geral abstrata. Foi isso que a reforma do processo fez. A reforma do processo sintetizou uma série de transformações e de práticas institucionais que já aconteciam. Quem advogava em Brasília sabia da importância de ter um processo que funcionaria como paradigma, ainda que isso não tivesse disciplinado. Então, quando vem a disciplina disso, todo mundo está acostumado, é só colocar em marcha. Criar um sistema completamente novo, do ponto de vista do professor e do cidadão, me parece algo bastante preocupante, porque o resultado disso pode ser completamente imprevisto e diferente daquilo que foi projetado. A gente está falando de coisas muito importantes. E um último recado também muito significativo. Muito pouco tem se falado da transferência, ônus tributário que está sendo proposto. Então, quando se fala de uma alíquota única, há ganhadores e há perdedores. É muito importante que se tenha consciência disso, que se faça cálculo para saber se está do lado dos ganhadores ou do lado dos perdedores. Os ganhadores sabem que já são ganhadores, entendeu? Os perdedores estão sendo perdedores e ainda não sabem. Mas o troço mais importante é que esse processo não é um processo monológico, não é um processo que acontece de maneira isolada no Congresso. Todo mundo que está aqui deve participar. Eu falei um monte, estudei um bocado, fui convidado para fazer parte do GT da Câmara e sinto que contribuí para o processo. Há uma série de setores que não fizeram conta, que não sabem onde estão, que não sabem quais são as consequências. Então, isso, de um lado, é um enorme mercado de trabalho para todo mundo. A gente não para de ter demanda desse tipo de coisa aqui no escritório. Por outro lado, é uma chance de participar de uma coisa que interessa a todo mundo. Então, já houve pessoal que teve a competência de criar a narrativa de que é importante mudar, porque a gente tem muito problema e isso é verdadeiro, mas isso precisa ser feito por todo mundo, e essa também é uma característica do momento que a gente vive. A gente tem muito mais acesso ao Congresso Nacional, aos representantes, do que jamais a gente teve, e a gente tem a oportunidade de fazer a nossa voz ser ouvida. Então, era um pouco isso que me parecia importante comentar sobre o futuro da tributação, é o futuro que já é o futuro que já acontece, muito embora a gente não sempre reflita sobre ele, e estou à disposição de vocês para a gente trocar uma ideia nesse tempo aí que nos resta. Maravilhoso, Tássio. Nossa, você foi falando, acho que agregou muito mais do que jurídico, né? Mas uma visão aí 360 de tudo, essa questão que você trouxe da comunicação. Nosso grande mestre Paulo de Barros Carvalho traz muito, né, a importância do construtivismo lógico-semântico, não há texto sem contexto. Então, eu até anotei uma frase que você trouxe, né, que os julgamentos hoje buscam refletir a vida real. Então, essa comunicação, essa habilidade de comunicação de todos os profissionais, e principalmente nós, juristas, ela se torna indispensável para que sejamos ouvidos, né? Sejamos ouvidos e entendidos. Então, fica aí uma grande lição. E sobre a reforma, eu acho que toda mudança, né, é natural do ser humano, toda mudança traz desconforto, a gente tem uma resistência, todos nós somos avessos à mudança, é da nossa natureza. Inclusive, nós recebemos a Lina aqui num webinar, parabenizamos o trabalho dela, do Eurico, eles foram incansáveis na busca, né, de um sistema tributário mais justo, mais transparente.
elogiamos muito o trabalho deles, mas eu acredito que é esse o momento mesmo da gente debater, ainda há tempo de fazer mudanças no texto do Senado. Hoje eu vi uma reportagem do Arthur Lira falando isso, que é bem-vinda, né, as mudanças que tragam melhoria no texto, e é hora dessa união, né, de todo mundo se mobilizar para que, de fato, os ajustes sejam feitos e a solução não vire um problema. Como você trouxe, em relação ao crédito, ao efetivo pagamento, a gente fala que trazer o IVA para o Brasil não é querer reinventar a roda, né? Como ele é utilizado na maioria dos países, 90%, aqui fazendo um chute, mas aproximadamente 90% dos países. Mas aí a gente quer trazer a vinculação ao efetivo pagamento, que, como você trouxe, do ICMS, o grande problema, essa questão da consulta da idoneidade já gera uma demanda absurda. Imagina a vinculação do crédito ao efetivo pagamento. Realmente, isso pode ser uma aberração em toda a reforma, né? Então, depois eu vou pedir mais umas considerações sobre isso, mas eu vou deixar aqui a minha primeira pergunta, depois vou passar também para todos fazerem perguntas. Mas eu acho que é unânime, né, que a gente precisa de uma transparência, de uma simplificação, e que também um dos maiores problemas do nosso país são a corrupção e a sonegação. Será que a criação do Conselho Federativo, aqui é um questionamento para todos pensarem, quem quiser participar desse tema também é bem-vindo. Será que a criação do Conselho Federativo, nós não estaremos criando um quarto poder super poderoso que está desvinculado de qualquer um dos nossos três poderes? Então, assim, tem alguma sugestão? Qual é a sua visão disso? Tem alguma opinião? Gostaria de saber o seu pensamento sobre a criação do Conselho Federativo e da desvinculação dele de qualquer um dos nossos três poderes. Essa é uma provocação. A gente continua não trazendo IVA para o Brasil. A gente está trazendo IBS e CBS. Mais amplo e com não cumulatividade. Resolvido o problema da nota fiscal mais eficiente, a gente tem o PIS/COFINS. Ele é mais amplo, ele não é sobre bens e serviços, é sobre receita. Receita é totalidade. Entendeu? E as exceções que foram sendo criadas podem ser simplificadas por lei. Tá? Mas PIS/COFINS existe proscrito, então vamos tratar do novo, mas o novo continua não sendo IVA, IBS e CBS, mas é só uma provocação. E são dois, não um só. E quando agora tem a nova figura da contribuição estadual, o monstrinho, a gente precisa entender que bicho vai ser aquilo ali. Sobre a sua pergunta do Conselho Federativo, mais uma vez, né? Como você pensar como um economista, o economista trata de design. Quando você pensar como um jurista, o jurista entende competências. Fazer o design de uma coisa bonita não significa que essa coisa vai ser julgada como você concebeu. Você concebeu um sistema maravilhoso, um sistema ultra eficiente, um sistema sem ineficiências alocativas. Mas isso não é o que vai ser decidido, porque o processo de produção de lei, o processo de produção de jurisprudência, ele é complexo, ele é diferente, e sai uma coisa ali diferente do dia a dia do nosso sistema, diferente do que ele era antes de 88, o início da Constituição. Ele não é um sistema onde se da lei e Constituição, ele é um sistema jurisprudencialmente construído. Então, assim, se eu estou tendo um sistema que é jurisprudencialmente construído, eu estou mudando a premissa e a decisão. Está dando espaço para novas decisões, eu não estou mudando efetivamente. Esse é um ponto que me parece importante. Marco Aurélio Beck, conversando primeiro comigo, né, eu sempre rendo as minhas homenagens ao pessoal do CECIF, a gente tem que separar críticas técnicas, aspectos do texto, um grande mérito que esse pessoal teve em abraçar essa bandeira e trabalhar por isso de maneira ampla, franca, nos últimos muitos anos. Então, assim, achei áudio. Isso, inclusive, foi na Arapi. Independente das minhas divergências, na lei que vocês fizeram, em termos de projeto, de construção de narrativa, então, foi absolutamente genial. O Conselho Federativo é uma coisa muito pouco discutida. Já houve no passado. O Brasil já teve um Conselho de Estado no Império. A França tem um Conselho de Estado. O Brasil está sendo proposto uma coisa um pouco diferente. É um conselho super poderoso, com poderes jurisdicionais, com uma série de coisas aí. Acho que é uma figura nova demais para entrar no sistema jurídico brasileiro dessa forma. Só que eu acredito nas instituições.
mais que tenha sido uma votação acionada na Câmara, isso vai passar pelo Senado. A gente já teve aprovação de tributação de dividendos na Câmara, que barrou no Senado. A gente já teve amadurecimentos. Essa é a grande riqueza do sistema federativo bicameral. Isso são as nossas instituições funcionando. Acho que um foro para amadurecimento e criação de uma federação cooperativa é muito bem-vindo. Só que é necessário se pensar e se reduzir as competências, porque tem coisa demais ali dentro, inclusive criação de tributo de medida provisória, tem um monte de coisa ali que não está suficientemente debatido, e a transformação é grande e severa demais para ser feita a qualquer de caixa. Então, por exemplo, se o Conselho Federativo quiser propor uma medida a recuperar tributo em cima de uma decisão dele, ele cumpre ele. Então, assim, existem coisas institucionais que não estão sendo identificados e tratados. Marco Aurélio Leme chama atenção para alguns deles. Eu acho que a gente deve levar bastante a sério o que o professor Marco Aurélio Leme diz, independente da nossa capacidade de criticar autonomamente. Sabe? Eu acho que a ideia é boa, só que a pragmática, num país complexo como o nosso, pode transformar isso num monstro. Excelente. Obrigada por compartilhar a sua visão, Tássio. Alguém tem alguma pergunta? Quer participar? Vamos, meninas, estão tímidas? Eu não passei na fila da timidez, sabe? Então, se deixar, eu já vou fazer a próxima. Eu quero. Eu quero só parabenizar o Tássio, porque esse momento é um momento de muita coragem. As pessoas que discordam parecem ter bastante coragem, porque, em regra, as pessoas gostam de concordar. Elas têm medo de discordar, principalmente se tem uma alçada maior que concordou, né? Então, eu quero parabenizar ele por expor o seu pensamento divergente, né, do que a maioria tem feito. Esse é o momento certo de discordar, é o momento certo de apontar os problemas para que eles sejam corrigidos. Quem sabe a gente consegue, né? Ainda tem uma etapa. Então, vamos em frente. Parabéns, então. Parabéns também para Mulheres no Tributário, por esses temas maravilhosos, né? Nos permitem avançar. É importante. Sheila, eu, antes de me manifestar, passei um ano estudando. Fui tratado por uma associação, fui remunerado por meses a fio. Está bem ruim a voz do Tássio, não sei se é só para mim. É sério? Eu estava empolgado aqui falando, acho que você está me ouvindo bem. Então, ouvindo bem agora ou não? Agora melhorou. Agora. Mas foi só agora no finalzinho que ficou. Eu quero dizer o seguinte: eu comecei a me manifestar, eu estudei muito para me manifestar. O Eurico foi meu professor, foi meu sócio, eu sou de um enorme respeito, um carinho muito grande por tudo que ele produz, e ele engajado naquilo ali, eu não vejo com bons olhos, mas eu fui contratado por um setor específico. Eu falei assim, olha, eu não vou discutir juridicamente isso. A minha tese de doutorado, eu defendo que não viola o Pacto Federativo, defendo isso em 2008, no livro teve a quarta edição, todas elas eu sustentei a possibilidade de implementação de uma legislação sem violação do Pacto Federativo. Não vejo trabalho jurídico que tenha feito isso antes. Sequer seria necessário distribuição de competências federativas e comprovar com a circunstância de que 20% dos municípios brasileiros não instituem tributo e nem por isso deixam de fazer parte da federação, porque não têm condição de arrecadar tributo. E, de outra frente, existia o Simples, que, de certa forma, unificava competências tributárias com a legislação federal. Se essas duas coisas eram possíveis, você pode ter uma federação. Isso eu defendi em 2008. Na banca, claro, o banco de doutorado deve ser, mas estou em nota 10. E venho defendendo isso, então, portanto, há 15 anos. Não ia mudar agora. O que me parece importante é a percepção de que a discordância, sendo feita de maneira fundamentada, respeitosa, produz resultados.
comecei a trabalhar no setor de educação, de saúde, sem nenhuma possibilidade de ter. Ali, a gente está falando de 2019, auge do poder do presidente da Câmara, auge do bolo compressor para aprovar. Então, assim, a gente está falando de um momento onde educação seria tributada da mesma forma. Eu disse isso em 2019 com números. Saúde vai sofrer um aumento enorme de tributo. Isso, na verdade, representa o deslocamento de quem mais paga tributo. Então, a gente está para desonerar a indústria, que merece desoneração, porque a indústria é um vetor de desenvolvimento social, para desonerar o sistema financeiro, que também vai ser beneficiado com esse modelo, explorando a educação, saúde e muitas outras coisas. A água que vocês bebem vai ficar 20% mais cara, entendeu? Esses números estão sendo preparados ainda para financiar a desoneração de indústria. Então, pessoal, isso foi feito com muito estudo. E qual foi o resultado disso? A gente teve as exceções, primeiro, reconhecidas na PEC 110. E depois, elas me convidaram para fazer parte do GT e depois eu vi todos esses pontos que a gente bateu. Entendeu? A impossibilidade de você prejudicar o simples está prejudicado, mas está melhor do que estava antes. Saúde e educação, a gente deveria em conjunto, porque são duas questões ressalvadas pela Constituição da República. Regimes aduaneiros devem ser preservados. Ainda faltam os regimes de infraestrutura para investimento, ainda falta sociedades de profissões regulamentadas como a nossa, né, contadores, advogados, ainda precisam de um tratamento especial, mas tudo isso é feito com muito trabalho. Ou seja, não é só discordar, é lutar para que a gente tenha um tratamento adequado, reconhecido pela Constituição e produzir o efeito. Tá? Então, a gente participa. Não é só quem está no Congresso, não é só quem elaborou o projeto inicial, é também quem escreve artigo, que luta, entendeu? Porque essa reforma vai tocar a nossa vida, a gente tem que lutar por ela. Mas eu te agradeço as palavras. Só para estimular que você lute também. Ótimo. A gente... Opa, quer falar? Pode falar, Sheila. Não? Achei que eu tinha ouvido o microfone. É excelente, né? Ter amigos, poder discordar e continuar amigos, né? A gente fala que se todo mundo concordasse, não teria por que ter o debate, não teria por que essas reuniões e a gente nunca evoluiria, porque a gente traz muito isso no projeto também. As diferentes visões, elas agregam, né? Só que você tem que estar disposto a escutar. E as pessoas sábias, elas escutam coisas da qual, né, às vezes não agradam, mas elas vão refletir sobre aquilo. E a gente fala que esse momento da reforma é tão importante esse debate por isso, porque se de fato vai ser aprovado no Senado, tem muita gente que deixou para debater só agora, né? Outro dia eu ouvi numa reunião, olha, quem não foi escutado é porque não tentou falar, não teve representatividade, porque a Câmara estava aberta, os deputados estavam abertos a escutar, e o Senado também está aberto, e muitas entidades, né, muitas associações não se manifestaram. Mas, enfim, esse debate todo é muito rico e eu acho que agrega muito. Uma das coisas que são o combustível nosso no projeto, né, Fran? Eu acho que é essa troca de conhecimento, receber profissionais como você, Tássio, compartilhando seu conhecimento de forma genuína, eu acho que isso não tem preço, né? A gente enriquece muito e é maravilhoso ver tanto como profissional como pessoa também. Eu acho que uma das nossas missões é essa, né? Poder impactar positivamente a vida de outras pessoas, o sistema, como tudo, como um todo. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui, então, só para finalizar. Você vai fazer, Fran? Eu também, na verdade, eu queria perguntar para o Tássio, para ele falar um pouquinho também, né? Um dos temas muito debatidos é com relação ao split payment, né? Que vem como um mecanismo de recolhimento de IVA, do IVA, e quais que são os principais impactos aí que ele enxerga aqui no Brasil com relação a essa sistemática, né? De pagamento aí pela aquisição do bem ou serviço. Eu acho que essa é uma sistemática já testada. Assim, o Simples faz isso
já com bastante sucesso há muito tempo. Não vejo uma novidade que possa trazer. Eu acho que esse é um aspecto bom. Tá? Há vantagens. Precisa ver se essas vantagens compensam as desvantagens. Entre as vantagens, uma legislação, um órgão de medidor de conflitos, mas ainda assim, um vai ficar no CARF, o outro vai ficar no conselho. Tem coisas aí para a gente amadurecer. Mas um ponto importante, que parece muito importante, assim, é a gente assumir a responsabilidade também por lá pedir, tá? O split é algo importante, ele existe, já está testado, acho que isso aí não vai trazer problema, e pelo contrário, acho que ele tende a diminuir a obrigação acessória. Pagar para vários sujeitos, você vai ter concentrações ali, mas é algo já testado, é algo que funciona, mas, por outro lado, esse deslocamento de ônus tributário vai compensar tudo isso. E se a coisa vai chegar, no final das contas, vai ser dessa forma mesmo. Porque a gente tem jurisprudência, a gente tem embates, então surge muito jabuti, surge muita coisa aí no meio. Trabalha, né? Sim, exatamente. Né, são suposições, a gente ainda não sabe exatamente como que vai ser, mas realmente pela aplicação dele em outros países, temos aí pontos positivos e negativos para destacar. Vou fazer a minha última pergunta aqui, então. Como você trouxe, Tássio, a reforma afetaria, né, aumentando a carga tributária de cerca de 2% das empresas, porque a maioria tem uma simplificação na tributação. Então, sobre o Simples Nacional, você não acha que nós teremos um problema de competitividade? Como o meu escritório está no Simples Nacional, mas a maioria dos meus clientes são indústrias que estão, né, que não estão no Simples Nacional. Consequentemente, eles não vão querer me contratar porque o meu crédito vai ser menor. Então, ou eu saio do Simples com a reforma, ou eles vão procurar outro escritório. Só, assim, essa é uma reforma que visa a simplificar. O simples talvez seja simples demais para a simplificação pretendida. Então, para simplificar de verdade, você deve ir para crédito contra débito, que é a maneira de simplificar. Isso não acontece no PIS e COFINS, por exemplo. Você toma crédito por conta da despesa e não por conta do tipo de pessoa jurídica que você é. Acho que é inconstitucional, porque a Constituição determina um tratamento especial para o simples, e isso é mais contencioso que vai surgir. Então, acho que você tem toda a razão ao colocar o problema de competitividade que vai surgir, tá? Só que eu acredito nas instituições. Eu acho que coisas como essa, que são efetivas distorções, vão ser corrigidas, não pela cabeça do cara que concebeu a PEC, mas pela pragmática das decisões. Excelente. Muito bom. Mais alguma pergunta, gente? Alguém quer... As meninas aqui, algumas com a câmera desligada. Alguém quer participar, trazer algum apontamento? Florência está quietinha aí, Florência? Não vai participar? A Tímida. Glória, Fê. Fê, traz alguma ponderação do agro aí para a gente finalizar? Ai, ai, são várias. Tudo bom, Tássio? Ótimo, Fernanda. E você? Te ver ali. Parabéns. Bom te Pois ver é, aqui. bom também te ver aqui conosco. Parabéns aí pela brilhante apresentação e considerações aí sobre o nosso futuro, né? É, Sobre o agro, a questão dos... Travou? Travou. Ih, Coisas da tecnologia. Então, vou só aqui falar um pouquinho, parabenizar o meu querido amigo, doutor Tássio, por essa brilhante explanação, e as meninas, né, do Mulheres no Tributário, sempre preocupadas em trazer os
os melhores temas, os temas mais atuais, enfim. Aqui a gente continua na luta, né, para tentar manter a competitividade da Zona Franca, né, diante dessa reforma tributária, né? E então, cada um com suas lutas, né? E vamos ver o que nós conseguimos, né? A bancada do Amazonas também está lutando, né, para que nós possamos manter, né, essa competitividade. Enfim, e aproveitando, né, queria dizer que nós vamos ter aqui o nosso Congresso de Direito Tributário, que o Mulheres no Tributário se fará presente, né? Então, estamos ansiosos. O doutor Tássio também estará conosco, né? Como sempre, meu parceiro, meu amigo, né? De todas as horas, né? Só não Então, precisa dizer desde quando, hein? não, Parte aí não era nascida ainda. não, a gente, desde pequenininhos, né? Então, é isso. Né? Parabéns, meninas, meu querido amigo Tasso, é sempre bom estar com vocês e em breve nos veremos na ABDF e depois no evento de um ano Mulheres no Tributário. Obrigada, querida. É Teremos isso. surpresa para as mulheres da caravana BDF. Ai, que De bom, ter adoro. presente toda essa Adoro. turma, né? 43 mulheres unidas, a gente precisa ter uma surpresinha para as mulheres. E estou Ai, ansiosa para visitar vocês aí em Manaus. ai, que bom. Estamos aqui ansiosos esperando todos vocês e venham também uma caravana, queremos também uma caravana de Mulheres no Tributário aqui nesse evento. Vamos animar. Então tá bom, Você voltou gente. É isso. agora? Voltei. Minha internet que está oscilando muito. Tá, se só uma questão que traz bastante dúvida aqui para o setor, que é com relação a essas contribuições, que são os fundos, né? E as contribuições estaduais, que apareceu de última hora aí no texto que foi aprovado, que foi incluído pelo Caiado. Se você acha que a gente tem chance, né, agora no Senado, como estão as discussões, dessa contribuição não passar, né, ser excluída do texto. Chance há, razão para ter medo há, mais ainda. Tem uma correção que precisa ser feita no Caiado. Ele disse que, graças ao excesso de exceções, a alíquota vai subir muito. Isso é intuitivo. Só que a gente está vendo que tem muita coisa contra-intuitiva. E ainda ontem saiu uma reportagem que o Eurico comenta que a alíquota de 25% foi fruto de uma regra de 3 que foi feita com o IVA que existe na África do Sul. Aí pegou-se o PIB dele e tal, não sei o que, fizeram a regra de 3. Foi assim que se chegou à alíquota de 25%. Então, se vai ser necessário a alíquota de 17, 18, de 25, ou se está criando uma narrativa para que as pessoas aceitem bem uma alíquota de 27%, afinal de contas falou-se que ia ser 28%, e nada disso corresponde à realidade, a gente não tem número, entendeu? Sim. A grande verdade é essa, a gente está dando um salto no escuro. Entendeu? E Uhum. falar do salto no escuro não quer dizer falar mal do euro ou do pessoal que propôs isso, não. É falar mal de quem vai usar o que foi proposto. Eu acho que o que foi proposto de maneira mais séria, mais estudada, da melhor intenção possível, só que o mundo político não é o mundo do design institucional de tributo. A gente está falando do financiamento do Estado brasileiro, a gente está falando de muitos trilhões que aquilo ali vai gerar de receita, e não se brinca com essas dimensões e com esses valores a partir de desenhos apenas. Então, eu acho que tem que ter medo, acho que a chance de não passar, o Heleno tem defendido que tomara que o Senado tire essa Sim. figura exótica, eu acho que é uma boa defesa essa que o Heleno faz, mas a gente está falando de um acalme Estado, e isso envolve vir banca. E os governadores gostam dos fundos setoriais. Na verdade, todo mundo gosta de fundo setorial. Fundo de combate à pobreza, fundo disso, fundo daquilo, que não tem que dividir com ninguém. Então, Sim. aquele ali é um docinho muito precioso para ser dispensado facilmente
pelos seus destinatários. Sim, eu também vi uma reportagem de Eurico falando que poderia ter aumentado a alíquota, né, estadual, que eles vão ter que fixar a alíquota, ao invés de só tributar um setor, né, que vai se tributar o setor do agro em benefício aí da infraestrutura e habitação, e que vai ser para todo o estado, né. Isso, que vai ser agricultura e habitação. Criou-se a CPMF para a saúde, nunca teve um centavo. Criou-se a CID Sim. Royalties para o desenvolvimento científico e tecnológico, não foi um centavo. Criou o FUST para o desenvolvimento e universalização de serviços de telecomunicação, arrecadou-se 25, 24 bi, foi 30 milhões, nem para a finalidade foi. A gente está falando deste país. Exato, As pessoas que fizeram isso não estão sendo reformadas. exato, O nosso problema não é lei, não é a é Constituição, essa isso Constituição é linda. mesmo, O com problema é a falta de certeza. responsabilização criminal de quem faz esse tipo de coisa. Mas esse é um outro papo. Obrigada, doutor Tássio, obrigada. Eu já fui minha estagiária, viu? Também não vamos falar quando. Mas ficou bem para você, tá vendo? Ó? Ah, Era estagiária outro dia. Outro dia, né? Mãe de 3, velha aqui, usando óculos, denunciando a idade. E no clube. eu só tirei porque tá dando reflexo que eu liguei uma luzinha aqui. É o meu também, só que aqui não dá. Bom, vamos chegando ao fim, né? 8h10. Eu acho que a gente poderia ficar aqui mais algumas horas escutando o Tássio. Agregou muito, não só da parte técnica, mas como uma visão da vida aí. Eu saí com algumas reflexões, eu gosto de ficar filosofando, já fiquei pensando em mil coisas e tenho certeza que agregou muito para todo mundo. Dizer novamente que foi uma honra te receber no projeto Mulheres no Tributário, que é uma honra receber você aqui hoje, foi uma honra, e que o projeto está de portas abertas, né? Sempre que possível, contamos com a sua participação. Tenho certeza que hoje agregou muito a todo mundo e que essa conexão de profissionais de excelência é um dos nossos combustíveis. Muito, muito obrigada, Tássio. Quero vocês, parabéns, vocês são geniais. Muito obrigada, Tássio, mais uma vez. Obrigada a todas que participaram de mais um webinar aqui do Mulheres no Tributário. É uma honra e uma alegria muito grande receber um tributarista que nós admiramos aqui para estar conversando e compartilhando conhecimento conosco. Muito obrigada mesmo. Obrigado a vocês. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.